easy go. Pra quem não tem novidade, o Watch Dogs 1 foi um dos lançamentos mais polêmicos que teve em 2014 pela empresa da Ubisoft, que prometeu um jogo realmente que conseguiria bater de frente com o GTA V, mas o jogo sofreu diversos problemas e foi adiado, que era para ele ter lançado no mesmo ano que o GTA V lançou, que foi 2013, mas a Ubisoft realmente foi tirar sarro da Rockstar, falando tipo que 2 meses era o suficiente para visitar a cidade do jogo, que é Chicago, e depois eles podiam abandonar o GTA V e ir pro Watch Dogs, porque o Watch Dogs prometeu muita coisa que a Ubisoft estava falando, que era um jogo de mundo aberto extraordinário, com uma história épica, gráficos incríveis e a mecânica de Watch Dogs de hacking, seria tipo um GTA de hack. Uma coisa que a Ubisoft realmente prometeu bastante e tava muita gente hypada, tava muita gente hypada pro Watch Dogs 1. Eu também estava pro jogo, mas quando o jogo chegou, pra quem jogou no lançamento, sabe que foi um mero desastre o jogo, com tipo, muitas coisas reduzidas que eles tiraram do jogo pra depois do lançamento do jogo. Eles tiraram muita coisa, que o jogo sofreu muitos problemas. E a Rockstar simplesmente cagou pra isso, só lançou o GTA V, nem falou coisa pra Ubisoft. E o jogo teve muita coisa reduzida. Olha aqui a gameplay de comparação entre as duas gameplays do jogo. Aqui a gameplay de cima, a gameplay do jogo atual agora, e a gameplay da E3 do jogo. Pra você ver a diferença, como o jogo era muito mais bonito na E3, com um gráfico muito mais exorbitante, sensação de vento, a capa do Aiden, sobretudo voando. Mas no jogo aqui, na atual aqui, a gente vê que não é nada disso, é bem diferente o jogo. Mas uma coisa que eu gosto também, que o Watch Dogs eu acho que é boa, é a história dele. É claro que eu acho uma história meio clichê, porque, né, tipo, muita gente também que jogou o jogo não gostou muito do protagonista, que é o Aiden Pearce, por ele ser um cara mais frio, mais calculista, coisa assim, ser aquele cara, tipo, meio sério. Em vez de um cara carismático que a gente tem no Watch Dogs 2, mas isso fica para outro vídeo. Eu sinceramente gosto do Aiden Pearce, eu acho ele um protagonista bem interessante, consegue trazer um trama de história bem legal. Eu acho a história do jogo meio clichê, porque tudo se baseia em vingança. Mas uma coisa que eu gosto também do jogo é que ele tem uns personagens bem interessantes. O Aiden como protagonista, claro. O Maurice, que é esse aí que vocês estão vendo na gameplay, na cena de fundo. Eu acho ele um personagem secundário bem interessante. A gente se começa a gostar dele lá pro final do jogo, porque a gente vai entender o motivo dele ter feito o que ele fez no jogo. Eu não vou falar aqui pra não spoiler, mas eu acho que o Watch Dogs 1, eu acho ele um jogo bom. Eu não acho ele um jogo incrível, nem extraordinário, nem nada, mas considero ele um jogo bom, né? Mas hoje em dia, tipo, eu não sinto mais prazer em jogar o jogo, porque eu só zerei o jogo pra fazer o vídeo, mas eu acho a história dele bem interessante. E se você gosta da história do Watch Dogs 1, deixa aqui nos comentários, tá? Eu gosto de uma história mais profunda, mais sombria, com os personagens fazendo tipo, uma trama diferente depois da morte da sobrinha do Aiden, né? Que ele sempre buscar vingança pelo cara que fez isso. Que a gente pode achar meio clichê em primeiro momento, mas depois a gente vai acabar entender por que, que o Maurice lá ele fez isso e o Aiden simplesmente acaba deixando isso pra trás, né? Que ele não pode fazer nada, que não vai trazer ela de volta. Uma coisa também que eu gosto do Watch Dogs 1, que é a mecânica mais foda desse jogo, que é o apagão. Que às vezes você aperta um botão e apaga a cidade inteira do jogo, que é muito foda. É muito foda você fazer isso. É muito legal você fazer isso pra fugir da polícia. Você sente o stealth, tá ligado? Você passa no meio do escuro com um monte de gente, que é bem legal mesmo. Mas também uma coisa que eu tenho que elogiar pra Ubisoft é que de noite e de manhã no jogo nublado é bem interessante o jogo. O gráfico fica bem bonito, a chuva do jogo é bem bonita. Mas eu tenho que concordar que a E3 a chuva era bem melhor, mas não deixa de ser uma chuva bonita no jogo atual. Ó, vocês vão ver na gameplay de fundo que essa chuva tá bem bonita. De noite ainda fica bem mais bonito ainda. A ambientação de Chicago mais cinzelada, mais sombria. E eu acho que a Ubisoft, nessa época, tava querendo puxar para um lado do GTA 4, que o GTA 4, pra quem não sabe, tem uma história mais séria e sombria. Eu acho que eles quiseram puxar isso pro lado do Watch Dogs 1, né? E nublado, isso, de noite o jogo fica bem bonito. Mas cara, quando o jogo fica de dia, é feio de doer, mano. Olha só pra essas árvores, parece tudo papel. Essas pedras meio despixelizadas, não tem pixel nenhum. A física do jogo não tem sentido nenhum. Quando você cai de moto, o Aiden não sai rolando, só sai rolando, depois cai em pé de boa. As coisas não tem física. Você move o poste com o Aiden mesmo. A física do vento também não faz sentido. Os prédios parecem que é feito de papel. A água do jogo também é muito ruim.
de dia o gráfico do jogo é tão ruim. Tipo, eu não tô falando que é horrível, mas eu acho muito ruim mesmo. Mas já de noite, principalmente quando você tá na chuva, é muito bonito o jogo. Você vê as gotículas de chuva no chão. Você pode até ver o reflexo no chão, que é uma coisa que eu gosto bastante no jogo, que é reflexo e gráfico bem realista. E também a polícia desse jogo, que pra mim é muito chata nesse jogo. É muito difícil você fugir da polícia nesse jogo. Porque, vendo no mapa ali, ele tem um sistema de varredura. Aqui eu tô fazendo a missão, mas quando você tá com fugindo normal do jogo, é muito complicado você fugir dela. Você tem que pegar uma rota certa, se esconder no carro na hora certa. A polícia desse jogo parece ter uma visão muito avançada, que é bem complicado você fugir. Consegue ser mais difícil fugir dela durante de dia e de noite. Não tem um mérito exato, porque parece que ela spawna em um lugar que você menos vai esperar que ela vai estar. Mas isso não torna o jogo ruim nem nada. Eu só considero que a polícia desse jogo é uma coisa muito chata, difícil de fugir. Muito difícil mesmo. Se você joga o jogo, você sabe do que eu tô falando. E voltando, tipo, um outro assunto. Eu considero ainda também, eu vou falar de novo aqui, o gráfico do jogo não foi bem reduzido da beta pro jogo atual, mas ele não deixa de ser um jogo ruim. Eu considero o Watch Dogs um jogo bem surpreendente para hoje em dia da época. Mas hoje em dia eu não sinto prazer mais de rejogar o jogo. Eu zerei o jogo, tava gostando e tal, mas depois de um tempo eu comecei a não querer jogar mais. Então eu só zerei o jogo para fazer o vídeo. Mas você que jogou Watch Dogs 2 e gosta do jogo, eu respeito a sua opinião. Eu gosto do Watch Dogs 1, considero ele um jogo bem interessante, muito bom, mas pra hoje em dia eu acho que ele não parece um jogo tipo... Eu acho ele um jogo bem injustiçado, porque quando eu joguei no 360, ele era um jogo muito bonito mesmo pra 360, que era um Xbox bem mais fraco naquela época. Ele ainda era um jogo bonito, na minha opinião. Mas hoje em dia, para gerações mais avançadas do PS5 e Xbox Series, ele não é um jogo mais tipo tão... que a pessoa acha que vai sentir prazer de jogar. Mas pra época ele era um jogo bem interessante, bem surpreendente. Mas a gente sabe que ele não, atualmente agora não chega de bater de frente com o GTA V. Então a gente sabe muito bem que... eu acho que o jogo ele é meio injustiçado, as pessoas criticaram bem mal o jogo. É claro que na E3 o jogo tava cheio de bug. Quer dizer, quando lançou o jogo na atual, o jogo tava cheio de bug mesmo. Que a galera realmente se tornou um dos lançamentos mais polêmicos da Ubisoft, porque a Ubisoft quis provocar a Rockstar e a Rockstar só cagou pra isso. E eu acho que se por causa dessa provocação que a Ubisoft quis fazer, que fez o Watch Dogs 1 não ser o jogaço que ele podia ter sido, ele foi muito subestimado. Eu concordo com o jogo, foi muito subestimado. Mas vou falar de uma coisa, eu gosto do combate do jogo. Tipo, é claro que o arma, você não sente aquele recuo de arma, ter que segurar o tranco da arma igual alguns jogos. Aqui não tem mira que gruda, mas eu considero o combate do jogo bem interessante, o combate em tiro assim tal. Você tá um apagão, tacar nos seus inimigos explosivo, coisa assim. Eu considero bem interessante o combate do jogo. Você usar o foco pra atirar na cabeça, usar o sistema de hackeamento dos inimigos pra eliminar os inimigos, causar um apagão e sair puxando pra cima de todo mundo, tacando os explosivos nos inimigos. Eu acho bem interessante o combate desse jogo. O jogo impressionante pra mim dele é que o jogo não tem tanta variação de arma, né, como o 2 e o Legion tem. Mas tipo, pra ser honesto, também outra coisa que os vilões do jogo não achei tão interessante. O Lucky Queen e o Iraque pra mim são vilões bem meia boca, na minha opinião é bem meia boca esses dois vilões aí. Mas não deixam de ser vilões que interessantes, né? No primeiro momento você vai gostar deles, mas depois de um tempo eu não gostei. Parei de gostar bastante. Considero ele tipo um vilão 6 de 10 entre os dois. Mas depois no final do jogo você tipo vai meio que acho que gostar mais dos vilões. Eu sinceramente só dou um 6 de 10 pra esses vilões. Não considero eles vilões tão exorbitantes de que você vai gostar de um vilão assim, porque o que uma galera mais gosta no jogo é uma história boa com um vilão bom. A história do jogo eu considero boa, apesar de meio clichê, uma boa história boa, mais sombria. Mas os vilões dessa história nunca chega a ser come e desce pra mim não, tá? Lembrando que essa é a minha opinião, não precisa levar a minha opinião a sério. Se você discordar de mim, pode falar nos comentários aí, mas mantenha o respeito, por favor, tá? Mas, tipo, introdução de outros personagens também no jogo, como a... Qual era o nome? O T-Bone, pra mim é um personagem bem legal também. A Clara, durante o jogo no começo, que era um personagem bem interessante. E o T-Bone, que eu gosto bastante desse personagem, considero ele um personagem bem foda. E bem engraçado também, né? Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é meu veredito sobre o Watch Dogs 1, porque eu considero ele um jogo bem injustiçado e subestimado. E sim, eu considero ele um jogo bom e surpreendente de 2025, mas não tão bom quanto ele poderia ter sido na E3 do jogo. Se a Ubisoft realmente estragou o lançamento do jogo porque quis provocar a Rockstar. Mas se você gosta desse jogo, você pode deixar nos comentários aqui.
Tá, eu gosto do Watch Dogs 1, mas nem tenho o prazer de voltar a jogar ele, tá? Porque eu já joguei muito esse jogo no 360 e perdi meio que o apreço pelo jogo. Mas essa é a minha opinião pro jogo, galera. Se você gosta do jogo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações do YouTube, porque o YouTube vai saber que você tá gostando do vídeo e vai recomendar para mais pessoas. E eu vou saber que você tá gostando do meu conteúdo e vou continuar trazendo mais falar sobre os jogos, beleza? Lembrando que a minha opinião de jogo você não precisa levar a sério. Mas se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal aí embaixo, ativa o sininho, se todas as notificações. Se quiser comentar aqui um outro jogo para eu falar nos comentários, pode comentar. E valeu, galera. Beleza? Valeu e falou, rapaziada.